Olá, boa noite! Como vocês estão? Vamos para mais um bate-papo com a Isa. Na realidade, hoje vai ser um bate-papo com as Isas, porque eu vou estar aqui conversando com a doutora Isabela Pimentel Mota, que é nutricionista. Vamos estar falando de alimentos anti-inflamatórios. Deixa eu ver se ela entrou. Opa, ela entrou. Olha, vou chamar a senhora. Peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver. Bela precisará de uma versão mais recente. Ai, meu Deus do céu. Tentar de novo. Vixe Maria. É o seguinte, doutora Isabela. Eu tentei chamar a senhora e falar que a senhora precisa de uma versão mais recente do Instagram. Eu sei que a senhora já fez isso da outra vez. Então eu não sei o que está acontecendo com o Instagram. Tenta aí entrar na live. Oi, André, boa noite. Vamos tentar, vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se a doutora Isabela consegue mandar um convite para ela entrar na minha live. Vamos falar hoje de alimentos anti-inflamatórios. O que será que é bom a gente comer para evitar a inflamação? Porque, como todos sabem, quer dizer, nem todos, mas a maioria, é a esclerose múltipla, que é a doença em foco, que a gente vai falar hoje, é uma doença inflamatória. Então, quanto mais alimentos a gente conseguir comer que evitem essa inflamação, vai ser melhor. Deixa eu ver quem mais entrou. Vou colocar o óculos, gente. A Isabela voltou. Opa! Vamos aqui aceitar. Doutora Isabela entrou. Olá, boa noite! Olá, boa noite! Eu acho que hoje o som vai estar melhor, hein? Tomara, né? Tomara. Tô de fone aqui, eu acho que vai ficar ótimo. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo tranquilo aí também? Também, tudo jóia, tudo ok. Então, hoje vamos falar de alimentos anti-inflamatórios. Eu adorei aquela frase que a senhora colocou, aquele mini textinho, falando de doença autoimune. Sim, sim. Na verdade, todas as doenças hoje crônicas que nós conhecemos têm algum tipo de relação com a inflamação. Né? O que que é a inflamação? A inflamação é uma resposta, um agressor. A gente conhece a inflamação clássica com aquele vermelhidão, calor, né? Inchaço muitas vezes, mas às vezes a inflamação não precisa chegar nesse ponto. É a inflamação que acontece sem a gente ter sintoma, claro, nítido, mas ela está ali presente porque algumas substâncias começam a ser liberadas no sangue. E a esclerose múltipla é uma dessas doenças que É uma tem das. mais, é uma das doenças que tem mais desses marcadores inflamatórios. E apesar de ser uma resposta natural, todos nós temos condição de responder à inflamação quando
inflamação ela é muito intensa, a gente pode ter um agravo daquela situação que a gente já tem, no caso da esclerose, isso pode se tornar um gatilho para um surto, por exemplo. E a alimentação pode ajudar bastante. Então vai ser legal a nossa conversa. Opa, quero dicas, muitas dicas. O que é bom a gente comer? De uma maneira bem assim geral, a maioria dos vegetais, né, tudo que vem da terra, tem uma quantidade muito expressiva dessas substâncias que têm capacidade de modular a inflamação. Porque como a gente falou no comecinho, a inflamação é natural, é uma resposta que a gente tem todos os dias. E aí vários alimentos de origem vegetal contêm essas substâncias que também são muito variadas. A gente acaba chamando de fitoquímico, porque é uma gama muito grande, tem a capacidade de modular essa resposta. Então, a primeira dica, e aquela que todo mundo também já conhece, é comer mais frutas, verduras e legumes. É isso aí. A base da alimentação, né? A gente sabe até que dentro do tratamento da esclerose, existem algumas linhas de tratamento que colocam o vegetarianismo ou uma alimentação muito rica em vegetais, com uma quantidade muito pequena de carne. Justamente pensando nesse aspecto, nessa resposta inflamatória diminuída, porque os vegetais são muito, muito ricos nessas substâncias. E aí tem alguns que são mais especiais, mas todos, né? A natureza é muito, muito rica. Então, vamos supor, por exemplo, a gente estava até conversando, né, de algumas frutas. A uva, ela é muito rica em substâncias anti-inflamatórias, mas vamos supor que você não gosta de uva. Uau, qual seria um substituto? A maçã também é muito rica nessas substâncias. O abacate também contém substâncias que têm efeito anti-inflamatório. As próprias frutas cítricas, né? A laranja, o limão, o abacaxi também contém essas substâncias. Então, o legal é a gente estabelecer um consumo mínimo de 3 frutas por dia e ir variando. Pelo menos uma delas ser cítrica e aí buscando nessas outras frutas uma variedade para a gente conseguir no final de um período de 10, 15, 20 dias, a gente conseguir ter ingerido essa variedade muito grande dessas substâncias. O morango também é considerado anti-inflamatório? As frutas vermelhas, isso inclui morango, cereja, a própria groselha, que não é muito comum aqui para nós no Brasil, framboesa, amora, todas as frutas vermelhas elas são muito ricas em substâncias que são antioxidantes. A antioxidação ela também acaba gerando uma redução do potencial inflamatório, porque a inflamação é uma resposta a qualquer agressor. E aquele radical livre que está ali no corpo e que precisa de um antioxidante para ser bloqueado, ele é muito interessante, porque quanto menos radical livre eu tenho, menos chance de inflamação eu vou ter. Então, o morango é uma opção. Aí vem a questão do agrotóxico, né? Porque aí o agrotóxico seria um agressor. Então, se for possível, se isso estiver disponível na região que a pessoa mora, utilizar o orgânico seria bem, bem legal. Ou também, se for possível, a pessoa tem uma hortinha lá com morangos. É uma ótima opção. Acho que quem tem espaço para ter sempre em casa, não só morango, mas às vezes coisas simples, como por exemplo as ervas aromáticas, né? Salsinha, cebolinha, hortelã, todas elas são muito ricas em substâncias que também têm efeito anti-inflamatório. Aliás, a gente até fez um post há uns 20 dias atrás da salsinha, né? A salsinha é riquíssima, tem um poder antioxidante assim maravilhoso. E que frescor você comer uma salada com bastante salsinha, né? Tem um viés aí da cultura árabe que particularmente eu adoro. Então,
é muito bacana quando a gente consegue, sim, ter uma hortinha e poder fazer essa produção em casa. Mas se a família é grande, a hortinha às vezes não dá conta, É, né? E ó, agora na pandemia, a gente almoça, janta, toma café em casa, então às é, vezes não dá conta. Mas é uma opção, com certeza é muito legal. Se a gente pode ter uma hortinha, é sempre muito bom. ali, que eu não sei quem é, Li, eu não consigo ler o nome. Está perguntando se o ideal é consumir a fruta in natura. Li, geralmente, a regra geral é comer a fruta in natura. O que é o in natura? Ela natural, crua, né? Vou comer uma maçã, comer ela crua, pera crua, abacaxi, pêssego, damasco, ameixa, comer na forma natural, como se a gente estivesse acabando de tirar do pé, né? Mas, veja bem, também não há nenhum problema da gente, dentro de um componente de variedade da alimentação, usar as frutas que são, de alguma maneira, processadas. O que seria esse processamento? Por exemplo, o tomate é uma fruta, né? A gente acaba até falando que é um vegetal e tal, mas tomate é um fruto. É. O tomate cozido, ele tem um valor que é superior em relação à biodisponibilidade dessas substâncias que têm um efeito também anti-inflamatório. Então, a uva, mesma coisa, quando a gente tem a uva cozida, ela tem uma capacidade de ser utilizada pelo organismo de uma forma mais potente do que se a gente estivesse simplesmente comendo a uva. Isso não quer dizer que comer ela crua é ruim, em hipótese nenhuma, mas a gente também não precisa ter ideia de que se a gente tiver uma compota daquela fruta, ou colocar, por exemplo, numa variação, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, é fazer aves, ou mesmo carne, com um molho agridoce. E aí a gente pode usar manga, pode usar abacaxi, e isso a gente tem que cozinhar a fruta. Então a gente vai perder? Vai. A gente sempre, com a cocção, a gente sempre perde um pouquinho dessas substâncias. Mas é muito legal a gente ter essa variedade, a gente não se prender a não tenho que comer só cru, cru, cru. Porque vai ficando monótono, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ter variedade, é a gente se expor à maior quantidade possível de tipos diferentes de alimentos. Então, é legal a sua pergunta, viu, Li? O ideal é crua, mas pode comer cozida, que isso vai ser bem bacana, com certeza. Deixa eu só dar um recadinho muito rapidinho. Vanessa, tô de batom. Eu vi que a Ela tá. Vanessa. Eu vi que a Vanessa entrou. Ah, lindinha, maravilhosa. Sabe o que eu estava lembrando aqui? Que uma outra coisa que também a gente acaba colocando, processando, né? E não tem nenhum problema, a gente não perde a vitalidade anti-inflamatória, são chás. Né? Então, um dos chás que tem uma potência anti-inflamatória muito grande é o chá verde. Né? O chá verde, Imaginei. e o chá preto, todas as variações da Camellia sinensis. E a gente não ferve, viu, gente? Chá nunca é feito fervendo a água. A gente deixa em infusão. Infusão é você ferver a água e aí colocar ali a planta, seja o sachê, se você não tiver a planta em si seca, a gente deixa aquela planta ali por no mínimo 3 minutos e coa e aí toma aquela infusão. E o fato da gente estar aquecendo, não fervendo, faz com que as substâncias se permaneçam ali e numa quantidade excepcional, porque o calor também faz elas saírem da planta e irem para a água. Então a gente tem ali um caldo muito rico nessas substâncias que são anti-inflamatórias. Né? Então é bem bacana a gente poder ter o chá também. Um outro fantástico, que aí é mais um tipo de tempero, de erva, é a cúrcuma. Cúrcuma tá super na moda e tem um potencial Cúrcuma anti-inflamatório não é o incrível. açafrão? É o açafrão da terra. É o açafrão da terra. Ele parece eu até tinha aqui em casa, fui pegar, já acabou.
parece um gengibre, é uma raiz. A gente vai à feira na forma da raiz ou comprar já o pozinho. É o que a gente está falando. Toda vez que a É gente processa, é parecido com gengibre ou não? a raiz parece com gengibre. Parece com gengibre. Lembra o gengibre. Só que ela tem uma cor mais amarela. O gengibre ele é Hum. mais clarinho. E a cúrcuma é bem laranja. E ela tem um potencial anti-inflamatório maravilhoso. É, vários estudos mostrando essa capacidade de modular esses marcadores inflamatórios e é algo que está bastante acessível. A gente pode utilizar como tempero em arroz ou numa ave. É algo que dá um toque especial, é um paladar, dá um paladar diferenciado e também pode fazer parte aí dessa variação, né, do dia a dia. Tem alguém falando aqui onde ele pode utilizar. Tá bom, a gente acabou de falar, no arroz, né? O arroz, eu acho que é a Alessandra que está aí da Alegre Estúdio, Pilates. Ale, um beijo, querida. Parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso. A cúrcuma, como ela tem essa cor muito intensa, ela vai colorir o prato. Então, a gente pode colocar na batata, a gente pode fazer Posso um colocar arroz, um no frango? risotinho. A gente coloca, geralmente coloca nas aves, no frango, no chester, no peru. A gente também pode usar. Ela dá uma coloração intensa ali. E é excelente, porque a gente acaba utilizando esse fator anti-inflamatório junto. Vem a cor, vem o sabor e vem essas substâncias É. anti-inflamatórias, né? As pessoas geralmente perguntam muito sobre consumir a cápsula, né? Então não seria mais legal, já que durante a cocção a gente pode perder um pouco dessas propriedades, de eu consumir direto a cápsula? É uma opção, sempre é uma opção. A questão é que toda vez que a gente precisa utilizar um suplemento alimentar, a gente tem um custo, a gente tem que criar uma rotina, a gente precisa, muitas vezes, administrar isso, porque essas cápsulas podem gerar um desconforto gástrico, e aí a gente se distancia da alimentação, né? Então, o ideal é que a gente incorpore. Isso é palavra, assim, de nutricionista. Geralmente, a gente prefere incorporar. Em situações específicas, como no seu caso, eu já vi você hoje, o seu post hoje da sua refeição, você colocou lá do lado as suas cápsulas de óleo de peixe. Então, o óleo de peixe, que também é muito legal, é anti-inflamatório, sim, um dos destaques da nossa live aqui. A gente não pode sair daqui sem falar do peixe, por conta do óleo do peixe. A gente precisa usar na forma encapsulada, porque a gente precisa ter essa dose diária, e nem sempre a gente vai comer peixe todos os dias, né? E o ômega 3, de origem animal, que é o ômega 3 dos peixes, ele tem uma capacidade anti-inflamatória muito potente, até porque o ômega 3 ele entra na cascata de anti-inflamação internamente, ele é precursor de substâncias dentro do nosso corpo que são anti-inflamatórias. Então, essa cascata, ela compete com a cascata de inflamação dentro do nosso corpo. Então, o ômega 3 é um verdadeiro soldado, evitando que a gente tenha esse agravo da inflamação de uma forma exacerbada, né? Que é uma reação natural, mas se começa a ficar muito estimulada, acaba sendo ruim para o próprio organismo, principalmente pensando nas doenças autoimunes. É só falar aí para Vânia. Vânia, óleo de peixe é ômega 3, sim. Sim, é isso aí. O que a gente já tinha até conversado da outra vez, né? Nem todo óleo, nem toda marca tem a mesma É. concentração do ômega 3. Porque quando a gente vai na farmácia e a gente compra óleo de peixe, 1 grama, não tem 1 grama de ômega 3. A gente vai ter ali em torno de 320 miligramas. Isso é o médio, o padrão. Tem alguns laboratórios que fazem o mais concentrado. Aí tem que ter aquele cuidado de pegar a embalagem, ler no verso, porque eles são obrigados a declarar isso no rótulo.
e optar pela aquela marca que tem mais concentração de EPA e DHA, que são os ácidos graxos ômega 3, que são esses que são anti-inflamatórios de fato. E aí a dose mínima é 1 grama de ômega 3. Então veja bem, se cada cápsula de 1 grama de óleo tem 300 miligramas, a gente precisa de pelo menos 3 cápsulas ao dia. É. É. Então, por isso só que... para a gente fazer um... Fala. Então, por isso que, assim, a dieta, ela precisa vir junto. Também não adianta a gente só ficar no suplemento. A gente precisa ter o peixe junto, linhaça, que aí é de origem vegetal, que tem uma potência um pouco menor nesse processo de cascata de inflamação, mas ele tem o poder também de ser anti-inflamatório, e trazendo esses alimentos para que a gente possa, no final, ter um efeito benéfico, né? Doutora Isabela, questão minha. Normalmente, tem algumas marcas de ômega 3 de suplemento que tem gosto de peixe mesmo. Você fica rotando peixe. E tem outras que não. Sim. Será que tem alguma coisa a ver com a quantidade ou não? Não tem a ver com a quantidade, não. Aí é tecnologia farmacêutica. E a gente tem também, além do óleo de peixe, a gente tem o óleo de krill. Já escutou falar? Do óleo de krill? Já ouvi falar do krill. Agora, do óleo de krill, não. Então, dentro aí da cadeia evolutiva e da cadeia alimentar, né, o salmão, a truta, o arenque, a pescada, são peixes que tem na carne e nas vísceras, no cérebro, no fígado do animal, tem uma quantidade grande de ômega 3, né? Esses peixes, para eles terem essa quantidade grande de ômega 3, é porque eles têm duas características. Eles comem outros animais que têm ômega 3 na composição, e eles têm uma capacidade interna de eles transformarem o óleo que eles estão consumindo em ômega 3. Uma capacidade interna desses peixes. Quando a gente pensa em que os peixinhos que eles comem têm ômega 3, um desses animais é o krill. O krill é como se fosse um camarãozinho. Bem pequenininho assim, ó. Bem pequenininho. Quando eu tive, por isso que eu sei do krill, porque quando eu tive peixe, eu comprava krill para dar para o peixe comer. É mesmo, olha só. Essa eu não sabia que krill podia ser ração viva de peixe. É assim, ele é bem pequenininho, um camarãozinho bem pequenininho. E ele, o selvagem, né? Porque aí esses que a gente acaba comprando para ração viva, eu não tenho certeza. Mas o selvagem, aquele que habita no mar, ele tem como característica consumir uma alga muito rica em ômega 3, que é o fitoplâncton. Então, o krill come o fitoplâncton, e os peixes que se alimentam do krill acabam tendo uma quantidade maior de ômega 3 na sua carcaça. E então a indústria farmacêutica, ao buscar diretamente o krill, vai buscar em uma dessas fontes iniciais. E no caso do krill, não tem esse gosto que você está falando, que volta, que dá a sensação aí de mal-estar. O krill não tem esse efeito. E ele tem uma quantidade um pouquinho menor, mas os estudos mostram que ele tem uma potência antioxidante tão grande quanto a do óleo do peixe. Então, é também uma alternativa. Para quem não consegue tomar o óleo de peixe, por conta desse desconforto gástrico, o óleo de krill é uma boa opção. Porque parece que você está tomando óleo de fígado de bacalhau. Pois é, isso aí. Eu não sei se quem está ouvindo já tomou, é horrível.
O gosto não é nada agradável. Agora tem sabor, né? Saborizado com laranja. Tá mais fácil agora. Tá mais fácil. Ah, essa geração Nutella. Essa geração Nutella não sabe o que que é, né? É, não Tomar óleo de sabe. fígado de bacalhau no seco. É, Não sabe. é. Nós tomamos óleo de fígado de bacalhau e não é agradável. Não é. Sabe o que eu também queria comentar? É. Que quando a gente pensa aí nesses alimentos anti-inflamatórios, a gente precisa lembrar que o nosso, na verdade, não é o alimento que é anti-inflamatório, é a resposta que o nosso corpo tem ao alimento que gera uma reação mais favorável para o sistema imunológico. E essa resposta, é lógico, ela vai depender de uma série de fatores. E um dos fatores é a saúde intestinal. Por quê? Porque, não sei se você sabe, mas a gente tem mais bactéria no nosso intestino, no nosso corpo, do que o nosso número de células. Nossa, não sabia Tem não. ideia? A gente tem. A gente tem, em termos absolutos, mais bactérias, que as bactérias são muito pequenininhas, são muito menores do que a nossa célula. E a gente tem, então, em números absolutos, mais bactérias do que propriamente células humanas. E a gente precisa viver em harmonia com essas bactérias. E quando a gente se alimenta mal, até teve uma pergunta sobre os alimentos inflamatórios, né? Quando a gente se alimenta mal, a gente aumenta a quantidade de bactérias que não são bem-vindas no nosso intestino. E essas bactérias nocivas, que não necessariamente causam diarreia, às vezes a gente está aqui, não tem nada, vai ao banheiro, evacuação normal, mas essas bactérias, de uma maneira mais abundante no intestino, elas produzem uma substância chamada lipopolissacáride. E esse lipopolissacáride ou lipopolissacarídeo, ele tem a capacidade de entrar dentro do sangue. Ele é absorvido. A bactéria não é, porque o nosso intestino tem barreira. Mas essas substâncias que são liberadas por essas bactérias são absorvidas. E elas são altamente inflamatórias. Quando chega no sangue, o organismo não reconhece aquilo como algo bom e começa a fazer resposta inflamatória, resposta inflamatória. E se a gente tem esclerose múltipla, por exemplo, isso vai afetar o cérebro, porque a resposta inflamatória ela é sistêmica. Então, ela vai chegar uma hora, vai chegar lá no cérebro e o cérebro vai receber esses marcadores de inflamação e isso não é legal. Isso estimula ainda mais a injúria da célula nervosa. E então é importante a gente pensar que quando a gente usa alguns alimentos-chave, por exemplo, a aveia. A aveia é um alimento-chave para o intestino. Vale muito a pena a gente investir nele. Por quê? Porque ele é capaz de auxiliar a modulação dessas bactérias no intestino. Porque quem combate a bactéria ruim é a bactéria boa. É ela que vai produzindo mais ácido lático e a bactéria ruim não gosta de ácido láctico, então ela para de se proliferar. A gente acaba inibindo o aumento dela, a colonização dela, né? Então, quando a gente dá alimento para a bactéria boa, isso é muito bacana. A aveia, o feijão, não só o feijão carioquinha, que é o nosso aqui de São Paulo, feijão preto, feijão branco, feijão fradinho, todos os grãos, soja, eles são muito interessantes, ajudam muito o intestino a manter essa saúde que a gente vai chamar aí da microbiota, das bactérias que habitam o nosso intestino. Então isso é super relevante a gente pensar mais do que propriamente em um alimento em si, a gente tem que ter essa composição, esse encaixe legal para que essas bactérias boas façam esse trabalho por nós. Elas vão trabalhar por nós. Tá, mas
O que seriam, então, os alimentos inflamatórios? Mais ou menos para a gente ter uma ideia. Pois é. O top da lista é a sacarose. São os açúcares, são os doces refinados. Então pensa, vamos ver aqui um doce refinado, muito concentrado, um brigadeiro, um biscoito recheado, que aí vai usar a farinha refinada mais o açúcar, mais a gordura. Vamos pensar aqui no outro, que acaba sendo muito comum a gente acabar vendo as pessoas comerem. Bolo recheado, bolo de festa, que aí acaba tendo essa combinação farinha, gordura animal e açúcar. Essa combinação gordura animal, farinha e açúcar é uma combinação bastante inflamatória. Ela estimula muito esses marcadores. Digamos que é uma combinação explosiva para a inflamação. É uma combinação explosiva. E aí a gente tem que pensar assim num caminho, né? Porque a gente fala, nossa, então eu nunca vou comer bolo? Vai, é possível. A gente tem que pensar no cenário. Se você está acima do peso, você precisa primeiro reduzir o seu peso, a sua gordura corporal. Porque se estiver acima do peso, até aquele açuquinha do café vai ser ruim. Porque o próprio corpo, quando ele tem mais gordura, ele começa a produzir esses fatores inflamatórios. Então, às vezes é aquele suco de uva que você escutou na live falar que é legal porque é anti-inflamatório, só que você está acima do peso. E a uva tem muita frutose, muito açúcar também. Então, isso acaba desencadeando uma piora do quadro. Então, a gente não pode pegar também essas informações e entender isso de uma forma muito pontual. A gente tem que abrir o leque e entender que nós podemos comer praticamente de tudo. A questão é a quantidade e a frequência. Então, dentro dessa lista, sem dúvida nenhuma, os açúcares pioram muito a inflamação. Agora, você é um atleta, por exemplo. Você é um atleta, você precisa de energia rápida. Nada impede de você usar uma bebida que tem sacarose. Né? Mas isso você está dentro de um cenário de atividade física. Se não é o Você caso... está gastando, né? Você está gastando. Se não é o caso, é um perigo. A Vânia falou do chocolate. Vânia, o chocolate amargo, ele contém uma quantidade muito elevada de substâncias antioxidantes e também anti-inflamatórias. Então, é excelente. O nosso problema é que vai chegar a Páscoa, né? E aí a maioria das pessoas não come o chocolate amargo. Vão comer o chocolate ao leite. Ou vão comer a trufa, que aí vem com o creme de leite, vem com o açúcar. Então, uma coisa é o chocolate em si, amargo, com mais de 60% de cacau. Perfeito, é excelente, olha, tá no 60, perfeito, tá bacana. Começa a pensar nas outras variações, você vai diluindo, e aí aquela substância ela não tem mais a concentração necessária para fazer o efeito terapêutico, porque tudo é uma questão de dose, como a gente está falando. O problema é comer o bolo? Não, desde que não seja diário ou em grandes quantidades. A mesma coisa, o chocolate. Se você comer um ao leite, não vai ter o efeito benéfico. Precisa ser o chocolate amargo ou meio amargo. É isso aí. Isso aí. Eu estava pensando nisso. Aliás, já fazendo uma propagandazinha da Cacau Show, ela tem uns quadradinhos de chocolate que eles têm de 50 até 100% de sendo amargo. Sendo cacau mesmo. Só cacau. Tem de 50 até 100% só cacau. Eu aconselho, eu também não gostava de chocolate amargo. Comprem
experimentem qual a quantidade que vocês conseguem comer. Porque, por exemplo, eu já percebi, até 70% eu consigo comer. Mais que 70% já fica muito amargo, eu não consigo. O paladar precisa ser adaptado. Você lembrou agora do chocolate e me fez lembrar do café. É a mesma situação. A gente precisa ir titulando o açúcar, desmamando o açúcar, porque se você está acostumado a tomar com açúcar e você tira de uma hora para outra, vai sentir É, muito amargor. Não dá. Então precisa ir aos poucos e ir se adaptando. E ir dando tempo para você se adaptar. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, mas é importante você ir diminuindo esse açúcar, porque realmente ele tem um potencial inflamatório muito expressivo. E aí a gente acaba quebrando todo o resto da corrente. Uma coisa que a gente costuma dizer, né? Não adianta a gente tomar o chá verde, comer o cacau 70%, 60%, usar aveia e aí acabar tendo um plano alimentar, uma rotina alimentar ruim. A base tem que ser boa. A base tem que ser boa. E o que é ser bom? É comer mais vegetais. É carne com moderação, utilizar peixe, utilizar ave e ter os vegetais de uma forma mais farta na alimentação. E aí, pontualmente, usar outros alimentos, como, por exemplo, os doces, enfim, os alimentos festivos que a gente fala, né? De conveniência, de conveniência. Isso é o ideal para nós. Senão a gente também não consegue. A dieta, ela não, o nosso organismo ele não entende um alimento por si, ele entende o contexto. E se a gente for fazer uma análise, a gente não consome 2 ou 3 tipos de alimentos. O ideal é que a gente consuma aí 15, 20 tipos de alimentos diferentes por dia. A variedade é muito importante. Então, é a ração, né? É a ração. Que você mastiga, engole, já não é mais aquilo que você está olhando. Mastigou, engoliu, virou uma pasta, que é o que a gente chama de quilo, quilo. Então, já vira como se fosse uma ração mesmo. entendi. Vamos ver a hora. Temos ainda 20 minutos. Olha que beleza. Conseguimos falar bastante hoje. Então, Hoje a gente conseguiu. O top 10 da lista de anti-inflamatórios seria o quê? São os doces. São os Não, doces. anti-inflamatório, não Ah, inflamatório. perdão. Top anti-inflamatório, aqui para nós, pensando na saúde cerebral, são os peixes com ômega 3. A gente precisa de peixe ômega 3, né? E isso tem que fazer parte da dieta de quem tem esclerose múltipla, pelo menos 3 vezes por semana. Precisa estar na rotina. Esse é o top, que é o que tem mais evidência científica, é o que a gente tem mais concretude de benefício. Depois, o Mesmo, segundo, mesmo pode falar. tomando ômega 3, é interessante, então, colocar 3 vezes por semana peixe na dieta, é isso? É isso aí. É isso aí. Porque além do ômega 3, os peixes vão entrar como substituto da carne e do frango. E vão fornecer também outros nutrientes e vão ajudar a equilibrar essa dieta. Então, vale a pena sim. Independente da suplementação. Se toma ou não toma suplemento, vale a pena. Depois, nessa escala, eu particularmente eu colocaria as frutas. E aí falar, poxa, tem uma fruta específica que seria mais significativa? Eu acredito que, assim, de todas as frutas que nós temos, as frutas vermelhas, elas têm um potencial muito grande, mas não são as frutas que a gente tem comumente no Brasil. Então, a gente precisa pensar nas frutas cítricas, a própria maçã, que é uma fruta que ela tem a coloração vermelha, mas ela é branca por dentro, ela também tem um potencial anti-inflamatório. Então, não precisamos pensar em uma só. O ideal é aquilo que você mais gosta.
Mamão, manga, abacaxi, uva, pera, maçã, abacate, todas são muito bem-vindas, né? O que a gente realmente insiste é para que pelo menos uma dessas frutas no dia seja fruta cítrica, por conta da vitamina C, que é um potente antioxidante. A gente precisa dessa vitamina, inclusive para evitar o processo inflamatório, por conta de ela diminuir os radicais livres. E aí Vânia, depois vem os limão é bom. vegetais. Limão, A limão é Vânia tá bom. falando, a Vânia tá falando, limão é bom. É bom, porque é uma fruta cítrica. É uma fruta cítrica. E o ácido cítrico que está presente nas frutas cítricas e no limão tá lá em alta, é extremamente saudável. Extremamente interessante de tomar o suco do limão, diluído em água, sem açúcar ou espremido na salada. É Aliás, maravilha. para quem não sabe, uma dica ótima. O que eu tomo também é suco, que é água com limão sem açúcar e própolis. Própolis Legal, também é bom, não é? legal. Própolis também é anti-inflamatório. O mel também é anti-inflamatório. Qual que é o detalhe do mel? O mel, ele tem uma quantidade altíssima de frutose. Então, assim, para a gente incluir o mel na alimentação com o objetivo de ter o efeito anti-inflamatório, a gente precisa ter um rigor na dieta muito grande, porque é um carboidrato simples, é um carboidrato que, se a gente consome demais, vai aumentar triglicérides. Se a gente Tô sabendo! tá sabendo, se tá um pouquinho acima do peso, o peso vai aumentar um pouco mais. Então, assim, não dá para pensar em anti-inflamatório, eu vou usar. Esquece de que tem uma quantidade grande de frutose. Não dá pra gente só pensar em uma coisa e esquecer da outra. Agora, se ok, se está dentro do peso, se está controlando muito bem a dieta, já não está mais usando o açúcar no cafezinho ou os doces, quer usar uma fruta com mel? Ótimo. Quer usar... Eu particularmente, gosto muito de comer banana com mel e levedo de cerveja. Eu amo. E aí ponho ainda aveia. Aveia laminada, que eu gosto do floco bem grande. Eu não gosto da aveia muito triturada. E quando eu quero ela triturada, eu já pego o farelo. Mas para mim, nossa, eu amo de paixão fazer essa mistura, porque como o levedo de cerveja ele é, ele não é amargo, ele não é azedo, ele tem um tom amargo, assim, ele é fechado. Então, na hora que põe o mel, e aí o meu mel também de preferência é o de eucalipto, mais escuro. Nossa, aquilo ganha uma dimensão surreal, mas a banana já é doce, então também não pode exagerar, né? É. Tem, tem todos esses detalhes, a gente não pode olhar só para um lado e esquecer do outro, né? Ô, Tem que doutora ficar atento, Isabela, ficar vamos de mandar um olho. beijo. Vamos mandar um beijo para para Gisela, que ela já comentou várias vezes aí. E agora ela Oi, está falando Gi, que está com saudade. querida! Obrigada pela audiência. É verdade. Obrigada, Gi. Beijos. Linda, maravilhosa. Ela também é rainha das lives. É Só live verdade. maravilhosa que ela faz. Beijo a todos aí em Bitinga. Beijão. Então, outro grupo muito legal anti-inflamatório são os verdes escuros. Espinafre, couve, eles vão atuar num papel de anti-inflamação também. Tudo na natureza, a gente precisa ter uma dose, um ponto de equilíbrio. Né? Como a gente estava falando do mel, o espinafre é a mesma coisa. O espinafre é riquíssimo em oxalato. Qualquer um pode comer espinafre todo dia, suco detox, que aí vai couve crua. Não é todo mundo que pode comer.
tomar, né, em grande quantidade, porque apesar de ser anti-inflamatório, tem o oxalato. O oxalato é uma substância que para algumas pessoas existe um risco muito grande delas desenvolverem pedra nos rins. Então, vejam sempre com moderação. Comer 3 vezes por semana uma fruta verde, um vegetal verde escuro é excelente. Espinafre, couve, escarola, almeirão, brócolis, que você também tinha colocado lá na imagem da live, são excelentes vegetais, mas a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente pensar no formato cru, né? Quando a gente bate uma couve, bate qualquer outra folha, rúcula, espinafre, suco, a gente está usando uma quantidade enorme de oxalato e aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bom Tá bom, saber. Então, eu queridos? tenho que maneirar no suco de... que faz tempo, aliás, que eu não faço. Que você mistura suco de laranja com couve e É, bate. eu não costumo, assim, recomendar, quando a gente está, assim, numa live, que nem a gente está hoje, eu não costumo recomendar, porque eu tenho muita restrição para uso de vegetais verdes escuros crus. Eles são bons, são muito bons, mas eu ainda prefiro usar durante da forma cozida. Cozinha em água, deixa também esse oxalato ser diluído na água. A gente perde alguns nutrientes, a gente acaba perdendo sim, porque tudo que fica no caldo a gente não vai acabar usando se não for uma sopa, né? Mas a gente diminui aí o risco de excesso de oxalato. E ganha É. os antioxidantes, eles vão estar ali. E as substâncias anti-inflamatórias vão estar ali. Então, fica bem equilibrado, sabe? E a gente deixa para comer cru alface de todas as naturezas, alface frisée, alface roxa, alface lisa, alface crespa. Que delícia! Usa Alface escarola, americana. alface americana, né? Tinha esquecido dela. Mas misturar com folhas de rúcula, folhas de escarola, folhas de agrião, de endívia, tudo isso é muito maravilhoso quando a gente faz, né? A gente acaba utilizando isso de uma forma muito bacana na rotina alimentar e manda ver. Manda para dentro os anti-inflamatórios, esse potencial anti-inflamatório desses alimentos. Isso é muito bom. Só para finalizar, pelo que eu estou percebendo, a nossa alimentação é a base de tudo, toda a saúde do corpo. Porque o que eu já percebi também, eu estava comendo semana passada muita couve e espinafre. Mudou totalmente o meu trato intestinal. Para melhor ou para pior? Para melhor, muito melhor. É isso aí, ó, que delícia, que ótimo. Eu tenho Eu um tô, livro, pena que não está aqui. Eu tenho um livro, não está aqui, não está aqui, eu acho que está lá no hospital. Eu tenho um livro muito legal, que é um livro de fibra, de um autor que não é brasileiro. E aí ele faz uma chargezinha no livro, e aí ele coloca como se fosse assim, um homem primitivo, não chega a ser um índio, nem um antepassado ancestral nosso, assim como se fosse um homem mais primitivo e um homem moderno. E aí o primitivo tá segurando nem tá segurando, como se fosse assim sabe aquela tigela da bruxa? sei, Sabe aquela tigelona da bruxa? E aí o aquele homem moderno tá caldeirão. segurando um piniquinho. É um caldeirão. Aí ele fala, eu como bastante vegetais. E aí, mas é num formato de pinico gigante, assim. E o homem moderno segurando um piniquinho. Então, quando a gente começa a fazer uso dos vegetais de forma abundante, frequente, a gente ganha volume nas fezes, né? E o mais legal, não é só resíduo alimentar que a gente está jogando fora. Tem carcaça de bactéria ali.
justamente dessas bactérias que foram estimuladas a crescer, porque quando a gente come esses vegetais, a gente dá alimento para elas. Então elas crescem, 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 mas a meia-vida delas também, a vidinha delas é curta, então elas são levadas embora, porque o trânsito é contínuo ali, né? E o ideal é a gente evacuar até mais de uma vez ao dia. Então não para ali dentro. Então, tudo isso que a gente evacua é fruto dessa alimentação que foi benéfica para nós e também para as nossas convidadas bactérias saudáveis. Falando em bactéria saudável, eu lembrei de uma coisa. Tomar aquele lactobacilo vivo, que é o famoso Yakult, adianta ou não adianta? É bom ou não é bom? Então, quando a gente pensa em recuperar a microbiota intestinal, a gente precisa usar um produto que a gente tenha segurança de que a bactéria vai chegar intacta no intestino. Quando a gente come um produto no supermercado, seja qual for, hein? Não precisa ser só esse aí que você falou. Qualquer um que é enriquecido, a gente tem que ter segurança de que saiu da fábrica num transporte refrigerado, ficou pouquíssimo tempo fora da refrigeração até a pessoa que repõe a prateleira, sabe? Ela tem um repositor ali, que ela tenha feito isso de uma forma muito ágil e também o tempo que vai demorar para a gente chegar em casa com aquilo e colocar na geladeira. Então, assim, em geral, é uma alternativa. Mas quando a gente quer realmente que aquele indivíduo tenha uma reposição da flora intestinal, a gente precisa usar um suplemento um pouquinho mais seguro. E aí a gente vai encontrar isso na forma de pó ou de cápsula, não na forma de suplementação via iogurte ou leite fermentado, tá? É uma alternativa, mas não é assim, a que a gente costuma utilizar com frequência. É isso. Entendi. Kombucha é ótimo, a Alessandra está perguntando. O que É um é kombucha? fermentado, né? E esses fermentados, kombucha é um fermentado que pode ser feito a partir de diversos alimentos. Tem vários tipos de kombucha. Esse fermentado, ele é extremamente saudável para a saúde intestinal. Tem potencial de repor a flora intestinal, sim. Né? É como se fosse o leite fermentado. Mas a gente tem que ter a segurança de que ficou refrigerado, que aquilo realmente foi... Eu vou por aqui, vou tirar o fone. Agora fala. Tá me escutando aí? Tá bem Tá me baixinho. escutando? Tá bem baixinho. Vou ficar mais pertinho então, tá? Tá bem Tá pertinho bom. aqui. Então, é muito bom. Esse fermentado é excepcional. É sim, é bem interessante de usar. Deixa eu mandar um abração pro Marcos Almeida. Que ele tá falando que você é a melhor nutricionista do Brasil. Yes. E a Ale tá falando que realmente tá ruim. Eu vou voltar a pôr aqui, mas acho que vai acabar a bateria da nossa live. Vou pôr aqui de novo. Bem melhor. Melhorou? Bem melhor. Agora dá para te ouvir. Tá bom, então. Tá bom. É que tem pouquinha bateria aqui, e o carregador. Não, tudo bem, o mesmo a gente já fone, tá né? acabando, já tá encerrando também, pela hora. Porque senão fica Tá gravado. ótimo.
Tá ótimo, Ó, beleza, então quem tá então. entrando agora, eu vou deixar no IGTV. Depois vai lá a live toda. Perfeito. Vamos estar lá. Gostei E aí também muito. qualquer dúvida a gente vai se falando, né? A gente vai se falando, pode mandar direct, pode mandar Manda inbox para mensagens. mim. Eu Isso, repasso para a doutora, não tem problema nenhum. tá ótimo. Obrigada de novo. Obrigada, querida. Adorei mais um encontro das Isas. Amei. Tanto que eu comecei Muito bom. agora o bate-papo. Falei, olha, bate-papo da Isa hoje vai ser bate-papo das Isas. Que nem você falou para mim. Muito bom, é isso aí. Campeãs, campeãs, querida. Obrigada, obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. É uma delícia, a gente conversa, bate papo, se diverte. E vamos combinar outras. Vamos combinando. Vamos, que passa rápido o tempo. Passa, então. E é divertido, é gostoso. E aí a gente também bate um papo e se diverte. Então isso é muito bom. Tá bom? Verdade. Obrigada, beijo. Super beijo. Fica com Deus. Você também, Tchau. tchau. Tchau, gente, obrigada.